Olá, bom dia. Vamos iniciando a nossa preparação de hoje, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, por mais esta oportunidade que temos de mais um dia em nossa vida. E assim, vamos agradecê-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Os espíritas falam dívidas e os católicos falam ofensas. E hoje não sei por que eu falei ofensas, mas tá tudo certo, é tudo a mesma coisa. É que nós entendemos que aquilo que a gente faz em relação ao outro, a gente contrai uma dívida. Então, por isso a gente fala que é dívida, né? Então, a gente pede perdão para Deus sobre aquela dívida que a gente contraiu fazendo alguma ofensa ao outro. Então, é mais ou menos isso. Mas tá tudo certo. O importante é a gente ter confiança na prece. O importante é a gente fazer com bastante fé, né? Para que a gente possa realmente chegar no objetivo da prece, principalmente o Pai Nosso, que é uma prece tão importante. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura hoje do livro Otimismo Todo Dia. Aceite os outros como são e não sofra decepções. Só por ser contra a sua maneira de pensar não é ser inimigo. Os opostos lhe enriquecem a personalidade, propiciam novos conhecimentos, ensinam a domar o sistema nervoso e a despertar o amor. Quando estiver diante de um contrário, abra os ouvidos e a razão. Ouça e aceite-o. Se sorrir, sorria junto. Se estiver sério, respeite. Se precisar de ajuda, dê. Se o desprezar, esqueça. Os contrários forçam o nosso desenvolvimento como pessoa e com isso muito ajudam. Às vezes, a distância entre duas pessoas é apenas o comprimento dos braços. Então, é o que a gente às vezes acha, né? Que as pessoas precisam pensar exatamente como nós pensamos. Se a pessoa não pensa como eu penso, então ela está errada, porque eu estou certa. Então, será que a vida funciona desta forma mesmo? Vamos pensar, se o mundo, se toda a humanidade pensasse da mesma forma, gostasse da mesma fruta, gostasse do mesmo alimento, gostasse do mesmo caminho, da mesma direção, então a vida não funciona desta forma. Precisamos entender, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós somos um ser. Viemos com as nossas qualidades, com os nossos defeitos e com o nosso entendimento. Porque cada um entende a vida de uma forma, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua verdade.
Então não é só eu que sou certa, que tenho a verdade nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. É certo de que muitas vezes a gente precisa seguir as leis, né? As leis que é o certo e o errado. Porém, a gente pensar diferente em determinada coisa ou outra, isso não quer dizer que aquela pessoa é errada e que ela é nosso inimigo, é nossa inimiga. Então a gente precisa entender as pessoas, que as pessoas são diferentes. Todos nós somos diferentes. Então nós sabemos que dentro de casa, né, se existe uma família com 2, 3, 4 pessoas, cada um pensa de uma forma, porque são seres diferentes, são espíritos diferentes. E mesmo sendo da mesma família, né, por exemplo, eu que tenho 2 filhos, eles são totalmente diferentes um do outro. E eles também são diferentes de mim e do meu marido. Por quê? Porque são seres diferentes. Então, cada um pensa de uma forma. Só que nós, como seres humanos, em aprendizado, temos dificuldade de entender isso. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar esse entendimento, procurar aceitar as diferenças, procurar aceitar os gostos de cada um e respeitar acima de tudo. Agora, o mais difícil é colocar em prática, né? O mais difícil é o respeito. É a gente realmente respeitar que o outro gosta da cor azul e eu gosto da cor amarela. Ou que o outro gosta de morango e eu gosto de melancia. Então, e assim é com todas as coisas. Então, por exemplo, cada um tem o seu partido político, cada um tem a sua religião, e para ele tá bom daquela forma. E para mim também tá bom desta forma. Então tá tudo bem. É isso que a gente precisa trabalhar em nós, porque essas diferenças muitas vezes gera conflitos, gera impaciência, gera discussões e muitas vezes nos leva a ter problemas no nosso dia a dia, na nossa convivência uns com os outros. Então precisamos abrir mais a nossa cabeça, né? Precisamos trabalhar tudo isso em nós, para que nós possamos aceitar as diferenças. Então, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu também me deparo achando que eu estou certa e que o outro está errado. Mas vamos parar para analisar. Será que realmente eu estou certa daquilo que eu estou pensando e falando? Será que eu não tenho que abrir um pouco a minha mente e ver que também o outro também tem a sua maneira de pensar e talvez possa estar enxergando algo que eu não enxerguei? Então são coisas que é isso que desenvolve a nossa inteligência, isso que desenvolve o nosso espírito. Por quê? Porque a gente vai vendo que cada um pensa de uma forma, cada um tem uma verdade, cada um tem algo a nos ensinar. E da mesma forma, nós com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de pensar, nós também temos a oportunidade de ensinar também. Só que para que a gente possa cada vez mais nos desenvolver interiormente, nós temos que ter ouvido para escutar. Nós temos que ter a mente para analisar. Né? Se nós ficamos em dúvida naquilo que a gente escutou, então vamos ler, vamos procurar, vamos buscar entendimento, vamos conversar com outras pessoas, vamos pesquisar, né, para que nós possamos realmente chegar numa nova conclusão.
Porque nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui só para pensar aquilo que eu penso, ficar fechado dentro de uma caixinha. Se a gente fica lutando contra aquilo que o outro pensa, a gente não desenvolve a nossa inteligência. Nós não nos desenvolvemos interiormente. Nós não crescemos. Então, nós precisamos ter a oportunidade, nos dar esta oportunidade de crescimento, de entendimento, de analisar, de pensar com a maneira do outro pensar e quem sabe a forma que ele está nos mostrando de determinada coisa ou situação não está correta. Então é muito importante que nós tenhamos esta abertura, que nós tenhamos esta humildade de reconhecer que nós não somos aquele ser já desenvolvido, já com todo o conhecimento e com todo o aprendizado, que nós somos pequeninos, né? Que nós estamos aqui neste planeta para aprender, para conhecer. E todas as vezes que a gente estuda, que a gente lê, que a gente pesquisa, a gente observa que nós não sabemos nada, que nós temos muito a aprender, muito a conhecer e muito a valorizar as pessoas que nos trazem conhecimentos, que nos trazem a possibilidade da gente buscar esse entendimento. Então vamos realmente procurar fazer aqui como diz aqui no livro, aceite os outros como são e não sofra decepções. Então não vamos nos decepcionar porque o outro não pensa como a gente, porque o outro pensa diferente, porque o outro faz diferente. Então às vezes a gente quer ser resistente, nós somos resistentes, querendo que o outro faça aquilo que eu quero que faça daquela maneira. Então nós temos que realmente tomar ciência, consciência, nos conscientizar de que nós, quando a gente age desta forma, somos nós que estamos precisando de nos modificar, de nos melhorar realmente a nossa maneira de enxergar a vida e de enxergar as pessoas. Então vamos dar essa oportunidade a nós mesmos, porque nós necessitamos. Estamos aqui para conhecer, para aprender, para evoluir e para melhorar. E a gente só melhora quando a gente abre a nossa cabeça, quando a gente sai da caixinha, aquela caixinha que está fechada, trancada e que muitas vezes a gente joga a chave fora, porque a gente não quer mudar, a gente não quer melhorar. Só que a gente precisa buscar esta chave e abrir esta porta, essa caixinha para o nosso entendimento, para uma vida maior, para um conhecimento maior. Então, somos nós que temos o poder, né? Somos nós que temos esta possibilidade de abrir a nossa caixinha do conhecimento e destravar toda essa maneira de pensar que muitas vezes a gente acha que só nós sabemos tudo, e isso não é verdade. Nós não sabemos nada. Nós precisamos investir em nós mesmos, no conhecimento e dividindo uns com os outros esse conhecimento e esse aprendizado. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ser mais humildes e mais conscientes da nossa responsabilidade conosco mesmo.
Que assim seja, graças a Deus.